E chegamos então ao resumo da terceira temporada da série de Demolidor. Oi gente, eu sou a Natália Donato e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, continuando a nossa saga de resumos, eu venho trazer pra vocês o resumo da terceira e até então última temporada da série de Demolidor. Bom, antes de a gente começar então, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo, ativar o sininho pra receber todas as notificações e me seguir lá nas redes sociais. Vou deixar aqui na descrição e também nos cards aqui do vídeo o resumo da primeira e da segunda temporada. Caso você não tenha visto, corre lá, vê os vídeos anteriores e depois você volta pra esse aqui. E assim como eu fiz com o resumo da segunda temporada, esse vídeo aqui também vai ser mais direto ao ponto. Só que antes da gente entrar de fato nos acontecimentos da terceira temporada, eu vou precisar trazer um pouquinho aqui pra vocês sobre a série dos Defensores. Os Defensores foi uma minissérie que também foi em parceria Marvel e Netflix, e ela trouxe pra gente os 4 heróis desse projeto que eles fizeram, que era então o Demolidor, a Jessica Jones, o Punho de Ferro e o Luke Cage. Com apenas 8 episódios, essa série serviu pra unificar tudo que estava acontecendo nessas séries solos desses personagens e serviu ali pra gente ver um novo grupo de super-heróis. E por que que eu estou citando os Defensores aqui? Porque embora não seja exigido que você assista a série dos Defensores pra poder assistir a terceira temporada de Demolidor, é importante que a gente saiba só o que aconteceu ali, porque tudo que aconteceu lá tem impacto direto aqui nessa terceira temporada. Bom, vamos relembrar então bem rapidinho o que aconteceu. A Jessica Jones está tentando retomar a sua vida de investigadora. O Luke Cage acabou de sair da prisão, então ele tá tentando buscar justiça ali pelo Harlem. O Danny Rand, que é o Punho de Ferro, e a Colleen, que é a sua companheira, eles voltam aqui para essa série juntos também, porque eles estão investigando o tentáculo. E o Matt, que até o momento está aposentado após o final da segunda temporada da sua série. Esses 4 personagens acabam se unindo quando eles descobrem que os seus destinos estavam interligados, porque tudo que estava acontecendo na vida deles estava ali girando em torno do tentáculo. No resumo da segunda temporada, eu falei um pouquinho sobre o tentáculo, disse que o Matt lutou contra eles ali. Falei também que a Elektra acabou morrendo, mas que ela foi colocada dentro ali de um caixão esquisito. E esse caixão permitiu que ela fosse ressuscitada. Então, na série de Defensores, ela volta como sendo a vilã. E aí tem muita coisa acontecendo. No final das contas, tem uma grande batalha. Eles conseguem lidar com o que aconteceu, porém, tem o desabamento de um prédio onde a Elektra e o Matt se encontram. Então, dá a entender que os dois morreram. Só que na última cena ali da série, a gente vê que o Matt foi resgatado, que foi levado para um convento para se curar dos seus ferimentos. E é exatamente aí onde a terceira temporada de Demolidor começa. Bom, então no começo dessa temporada a gente vê um rápido flashback mostrando o que aconteceu ali com o prédio, o Matt indo pro convento, sendo cuidado pelas freiras. Esse foi o mesmo convento em que ele ficou após a morte do seu pai, então após ele ficar órfão, e ele tá sendo cuidado pela irmã Maggie, que também foi uma irmã que cuidou dele lá quando ele era pequenininho. Enquanto isso, o Fog e a Karen imaginam que o Matt morreu, porque não tiveram mais notícias dele, um prédio desabou em cima dele, então eles estão tentando seguir com as suas vidas. Matt acorda, tá se recuperando, mas ele tá com a audição comprometida. Com isso, ele meio que resolve abandonar a sua vida de vigilante. No segundo episódio, a gente tem um Matt já um pouquinho mais recuperado, mas ainda assim muito debilitado, e ele resolve que ele vai sair pra patrulhar. Ele até tenta se aposentar e tal, mas isso faz parte dele, então ele acaba saindo, mas sem o traje do Demolidor, claro. E o Fisk, ainda na prisão, ele consegue fazer um acordo com o FBI e ele consegue conquistar a confiança do agente Ray Nadim. No episódio 3, o Fisk consegue manipular o sistema para conseguir que ele fique em prisão domiciliar em um hotel de luxo, mas não, claro, sem antes ter toda uma dinâmica ali, onde ele sofre uma tentativa de assassinato que a gente fica meio na dúvida se realmente tem alguém tentando matar ele ou se ele tá armando tudo aquilo para fugir. A Karen começa a ficar desconfiada, então ela vai fazer ali uma investigação. E quando o Matt descobre que o Fisk tá sendo protegido pelo FBI, ele resolve que ele vai agir. No episódio 4, o Matt se infiltra nesse hotel onde o Fisk está hospedado, mas ele tem ali um embate com alguns agentes que estão corrompidos. Enquanto isso, o Fisk começa
começa a manipular o Benjamin Poindexter, ou simplesmente Dex, que é um agente do FBI muito habilidoso, que foi o responsável por ajudar naquele tiroteio que teve anteriormente, quando o Fisk estava sendo transferido, mas que também tem tendências psicopatas. E aqui, gente, fica muito claro que o Fisk tem gente ainda, que ele ainda consegue manipular algumas pessoas, mas no decorrer dessa temporada a gente vai vendo toda a maquinação dele. No episódio 5, o Fisk começa a descobrir mais do passado do Dexter, descobre que ele tinha sessões de terapia, de que ele já tinha tendências psicopatas desde muito criancinha, então ele começa a usar disso pra manipular o cara ainda mais. O Matt continua investigando também e encontra provas de que o Fisk tá manipulando o FBI, e a Karen encontra também uma nova pista que vai fazer com que ela comece a desvendar alguns crimes do Fisk. Nessa altura do campeonato do episódio 6, tanto o Fogg quanto a Karen já sabem que o Matt está vivo. E aqui nesse episódio, que tem uma cena fantástica também, o Fisk vai armar um plano para poder incriminar o Demolidor. Então o Fisk vai fazer com que o Dex vista o traje do Demolidor para ir até o jornal. Tá acontecendo ali uma situação. Eles têm uma testemunha e o Dex vai até lá então e ele faz um massacre. Ele mata geral. O FBI aparece, ele massacra geral. Ele tem um embate ali com o Matt, com o seu antigo traje preto, que é fantástico. É uma das melhores cenas dessa temporada. Só que aí, depois de tudo isso, a cidade, né, Hell's Kitchen, e todo mundo começa a achar que o Matt é um grande vilão. No episódio 7, a Karen e o Fogg tentam convencer a mídia de que foi tudo uma armação, de que aquele cara não era o Demolidor. Dex está cada vez mais instável e o Matt percebe que se ele quiser derrotar o Fisk de uma vez por todas, ele vai meio que precisar ali abandonar as suas crenças. No episódio 8, o Matt, sabendo que o Fisk tem ali os federais sob controle, ele dá um jeitinho de encontrar com o agente Nadim pra contar pra ele sobre isso e pra falar que o Dex também tá trabalhando pro Fisk. Então, eles meio que formam ali uma parceria. Eles vão até a casa do Dex. Fogg tem um plano pra colocar o Fisk de vez atrás das grades. Vocês lembram que eu falei no resumo da primeira temporada que a Karen ter matado o Wesley teria consequências? Pois é, nenhum dos três ali tá conseguindo muito bem derrotar o Fisk. A Karen tem a brilhante ideia de ir até o lugar que o Fisk está, fazer um joguinho ali com ele e no fim ela acaba revelando que foi ela que matou o Wesley. A intenção dela era fazer com que o Fisk atacasse ela para de alguma forma ele voltar para prisão, mas isso acaba não dando certo. Fogg aparece lá, toma conta da situação. E quando a Karen tá lá com o Fisk, ele tem certeza absoluta de que o Matt é o Demolidor. Ele já imaginava, ele já meio que sabia, mas depois dessa conversa que eles tiveram, ele não tem mais dúvida nenhuma. E no episódio 9, nós temos uma grande revelação. Durante todos esses episódios anteriores, a gente vê muito a Maggie cuidando do Matt, tentando aconselhar ele e tal. Só que nesse episódio a gente descobre que ela é a mãe biológica dele. Então nós vamos descobrir como foi que a mãe do Matt conheceu o pai dele, como é que eles se relacionaram, o que aconteceu quando o Matt nasceu, ela entrou em depressão pós-parto. Então ela foi embora, voltou pro convento e deixou o Matt com o pai dele quando ainda era um bebezinho. A gente vai ver também que o Fisk tem muita influência ali com o FBI e o Nadim vai se ver numa situação muito complicada porque ele vai descobrir que a sua chefe trabalha diretamente para o Fisk. Agora ele também vai ter que trabalhar para o Fisk. O episódio 10 é um episódio bastante focado na Karen. Como a gente teve aquela revelação de que a Karen matou o Wesley, ela começa a temer por sua vida, o Fisk começa a persegui-la. Então esse episódio a gente vai descobrir que ela tá tentando fugir, mas ela vai acabar escondida lá no convento, na igreja, e a Maggie vai ajudar ela. A gente vai ter então flashbacks, onde vai mostrar mais do passado da Karen, de onde ela morava, como era a relação com a família dela, que ela tinha ali sérios problemas, que a mãe dela já era falecida, que o seu irmão faleceu. E aí o que acontece de muito triste, eles estão na igreja, a Karen tá ali escondida, e o Dex aparece vestido de Demolidor pra poder dar fim nela. Só que tem todo um embate ali, o Matt aparece, e o Padre Paul acaba morrendo. O Padre Paul tava aí presente
praticamente em toda a série, sempre aconselhando o Matt, sempre ajudando ele, então eu fiquei muito triste quando isso aconteceu. E aí o episódio seguinte começa com o FBI aparecendo lá, o Dex já tirou o uniforme de Demolidor, já tá com a roupa do FBI, ele e o Nadeem vão pra igreja pra tentar investigar, pra tentar achar o Matt tá escondido lá na igreja com a Karen, a Meg ajudou eles. Como o FBI está comprado pelo Fisk, o que acontece? O FBI acaba inocentando o queridão. E aí ele vai lá, faz todo um pronunciamento, falando que ele foi vítima e tal, não sei o que, mais um circo armado. E aí o nosso trio, então, de protagonistas vai tentar bolar um plano pra colocar o Fisk de vez atrás das grades. O Mac, na verdade, quer matar o Fisk, né? Mas o Fogg diz que tem ali coisas que são provas que são irrefutáveis, então eles vão tentar de todas as formas acabar com o Fisk de uma vez por todas. O episódio 12 começa com o Nadeem indo pra casa dele, porque no episódio anterior ele ajudou o Matt. Ele não quer fazer parte daquilo, então ele acaba ajudando o Matt. E aí, como ele tá com medo das consequências que possam acontecer, ele vai pra sua casa pra poder conversar com a sua esposa, falar que eles vão fazer uma viagem aí, que eles precisam ir embora. Só que, obviamente, tem gente atrás deles. Tentam matar ele e a família, mas aí o Matt chega, ajuda, e eles conseguem levar a família do Nadeem pra um local seguro. E aí, agora, o que eles vão fazer? Eles vão pegar o Nadeem vai dar um testemunho pra poder inocentar quem precisa ser inocentado e culpar, né, responsabilizar quem precisa ser responsabilizado. Só que eles descobrem que o Fisk tem até o governo na palma da mão. Então aí fica um pouquinho mais complicado, né? O Dex, que já descobriu que foi usado pelo Fisk, agora quer se vingar do próprio Fisk. E o Matt, sabendo disso, porque ele descobre, vai acabar usando isso a seu favor. Porém, antes do episódio acabar, o Dex acaba matando o Nadeem. E no último episódio da série, então, a gente tem mais um grande confronto. É o Dex versus Fisk versus Matt versus... É assim, uma bagunça. A Vanessa tá de volta aqui, então nesse episódio ela e o Fisk vão se casar. E aí o Dex aparece pra interromper a festa de casamento deles. E ele quer dar um pau no Fisk, mas aí o Fisk bate nele também. E aí o Matt chega e aí o Matt não deixa o Dex bater nele. E aí ele bate no Fisk. E aí a Vanessa tá vendo tudo aquilo. E aí, gente, o que acontece é que no fim das contas o Dex fica incapacitado. Ele acaba se machucando gravemente. E o Matt desce o cacete no Fisk. É muito bom, inclusive. A Vanessa, ela tá toda assustada, mas o Matt não tá nem aí. O Nadeem, mesmo depois de já ter morrido, como ele sabia que isso ia acontecer, ele gravou uma confissão e isso foi fundamental pra conseguirem colocar o Fisk atrás das grades de novo. E dessa vez ele vai pra uma solitária. Mas não sem antes a gente ter uma cena do Matt ensandecido, porque teve ali a oportunidade de dar fim à vida de Wilson Fisk. Eles meio que fazem um acordo ali. O Fisk resolve deixar a polícia pegar ele, contanto que o Matt não machuque a Vanessa. E aí, então, o nosso Fisk, nosso rei do crime, vai para a solitária. Com o Fisk finalmente derrotado, o Matt, a Karen e o Fogg resolvem reabrir a sua agência de advocacia, sendo agora Nelson, Murdock and Page. Porque, sim, depois da morte do Matt lá em Defensores, eles acabaram fechando, né? O Fogg acabou fechando o escritório e indo trabalhar para outra empresa. E na cena pós-crédito, a gente vê que o Dex foi resgatado, que ele tá passando ali por um procedimento esquisito. Ele é, teoricamente, o mercenário. Não fica explicado isso pra gente durante essa temporada, mas a gente já entende isso. No último episódio, ele meio que assume essa identidade de mercenário de vez, mas eu acho que depois desse procedimento que ele iria mesmo assumir essa identidade. Porque eu não sei, mas na época a série eu acho que ainda tinha planos de ter continuidade. Caramba, gente! Chegamos ao final desses resumos e eu nem acredito que eu consegui trazer isso pra vocês. Foi bem desafiador porque é um tipo de conteúdo que eu nunca fiz antes, mas também foi muito legal falar sobre essa série que eu tanto gosto. Eu espero que tenha ajudado vocês a relembrar aí algumas coisas ou até mesmo conhecer a história. E lembrando que Demolidor vai retornar a partir do dia 4 de março. Tá chegando, nem acredito. Tô muito feliz. Pretendo depois voltar aqui pra gente conversar um pouquinho sobre a quarta temporada. Lembrando que ainda essa semana eu trago um vídeo aqui com o Mozão pra gente conversar um pouquinho melhor sobre essas temporadas, falar sobre expectativas para a quarta temporada. Daí eu vou vir aqui falar tudo que eu acho pra vocês. E é isso. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Tchau!